Todo mundo já teve aquela discussão com um amigo, talvez numa mesa de bar ou no intervalo da escola. Qual é a luta mais forte do mundo? Essa pergunta parece simples, mas a resposta é incrivelmente complexa e fascinante. Seria a força bruta do boxe, a agilidade do kung fu, a técnica implacável do jiu-jitsu? Cada arte marcial carrega consigo uma filosofia, uma história e um conjunto de habilidades que a tornam única. A verdade é que não existe uma resposta única, mas podemos analisar e comparar de uma forma objetiva. Neste vídeo, nós vamos mergulhar de cabeça nesse debate. Vamos organizar as principais lutas do mundo em um ranking, do que consideramos menos eficaz em um cenário real para o mais completo. E essa classificação não vai ser baseada em achismo ou preferência pessoal. Nossos critérios serão claros: eficiência em combate, aplicabilidade em situações de defesa pessoal, variedade de técnicas disponíveis e o histórico comprovado em competições onde diferentes estilos se enfrentam. Prepare-se, porque não vamos apenas listar, vamos dissecar cada uma. Nossa jornada vai explorar os pontos fortes e fracos de cada modalidade, usando fatos, lógica e o que os combates reais nos ensinaram ao longo da história, desde as artes mais tradicionais e culturais até os sistemas de combate mais modernos e híbridos. Vamos analisar o que funciona quando não há regras, o que é prático para uma pessoa comum e o que realmente define a força de uma arte marcial. Então, se você é um praticante, um fã de lutas ou simplesmente alguém curioso, fique comigo até o final para descobrir qual arte marcial ocupa o topo do nosso ranking. Começando nosso ranking na 10ª posição, temos uma arte genuinamente brasileira e mundialmente famosa, a capoeira. Seus pontos fortes são inegáveis e visualmente espetaculares. A capoeira desenvolve uma agilidade impressionante, com movimentos acrobáticos como AU, macaco e mortais, que exigem e constroem uma flexibilidade e coordenação motora incríveis. Os reflexos dos capoeiristas são extremamente apurados, treinados constantemente na roda para desviar de golpes rápidos e imprevisíveis. E claro, não podemos esquecer da sua riqueza cultural, da musicalidade do berimbau e da energia contagiante da roda, que a tornam mais do que uma luta, mas uma expressão artística e social. No entanto, quando analisamos a capoeira sob a ótica da eficiência em um combate real, suas fraquezas se tornam evidentes. Muitos de seus movimentos, embora belos, são pouco práticos para a defesa pessoal, pois expõem demais o praticante e exigem muito espaço para serem executados. A guarda é baixa ou inexistente, deixando o rosto e o tronco vulneráveis a golpes diretos. Além disso, a capoeira tradicional não foca em técnicas de controle do oponente, como quedas e imobilizações, o que a torna limitada se o confronto for para uma distância curta ou para o chão. Por essa combinação de beleza e pouca aplicabilidade prática em cenários de confronto direto, ela fica no início da nossa lista. Subindo uma posição, no 9º lugar, encontramos o Taekwondo, a arte marcial coreana famosa por seus chutes espetaculares. O grande ponto forte do Taekwondo é, sem dúvida, o domínio do combate à distância usando as pernas. Os praticantes desenvolvem chutes extremamente rápidos, potentes e precisos, capazes de atingir a cabeça de um oponente com uma velocidade impressionante. Essa habilidade de manter o adversário longe enquanto se ataca é uma vantagem tática importante. A velocidade e a flexibilidade necessárias para executar esses movimentos fazem do Taekwondo uma ótima ferramenta para o desenvolvimento físico e atlético. Contudo, essa especialização excessiva nos chutes é também a sua maior fraqueza. O Taekwondo, especialmente em sua vertente olímpica, negligencia quase que por completo o uso dos punhos para ataque e defesa, deixando o praticante vulnerável em uma trocação na curta distância. A defesa contra quedas é praticamente inexistente no currículo da arte, e as técnicas de luta no solo são nulas. Em uma situação real,
onde um agressor pode encurtar a distância e agarrar, um praticante de taekwondo sem treinamento complementar estaria em séria desvantagem. Sua eficácia fica condicionada a um cenário muito específico: manter a distância ideal para chutar. Em 8º lugar, temos uma das artes marciais mais praticadas e respeitadas do mundo, o karatê, em sua forma mais tradicional. Originário de Okinawa, no Japão, o karatê foca no desenvolvimento de golpes extremamente fortes e decisivos, os chamados Iken Hisatsu, ou um golpe, uma morte. Seus pontos fortes residem na disciplina rigorosa, na postura sólida e no excelente controle de distância. Os praticantes aprendem a gerar uma potência imensa em golpes secos e diretos, utilizando todo o corpo. A filosofia por trás do karatê também é um pilar, ensinando autocontrole, respeito e a busca pelo aperfeiçoamento pessoal, valores que transcendem o tatame. O problema do karatê tradicional, no entanto, está na sua metodologia de treino, que muitas vezes carece de realismo. Muitos dojos focam excessivamente nos katas, que são sequências de movimentos pré-definidos, e em treinos sem contato real ou com contato muito leve, o que não prepara o aluno para a pressão e o caos de um confronto de verdade. A defesa contra quedas e o combate no solo são quase sempre ignorados, deixando uma lacuna enorme em sua aplicabilidade para a defesa pessoal. Um karateca tradicional pode ter o soco mais forte do mundo, mas se for derrubado por alguém com conhecimento básico de luta agarrada, essa força se torna inútil. Na 7ª posição, temos um termo que, na verdade, abrange centenas de estilos de luta diferentes: o Kung Fu. Essa diversidade é um dos seus maiores pontos fortes. Existem estilos que imitam animais, como o louva-a-Deus, o tigre e a garça, cada um com estratégias e técnicas únicas. Outros, como o Wing Chun, focam no combate a curta distância e na simplicidade dos movimentos. Essa variedade imensa promove uma coordenação motora fantástica, reflexos rápidos e uma criatividade de movimentos que poucas artes marciais possuem. Em teoria, a vastidão de técnicas do Kung Fu o torna adaptável a quase qualquer situação, incluindo a defesa contra múltiplos oponentes. A grande questão do Kung Fu, e o que o coloca nesta posição, é a falta de um teste de pressão na maioria de suas escolas. Muitos estilos focam mais na performance, na beleza dos movimentos e nas formas, o famoso Taolu, do que na aplicação em combate com um oponente que resiste de verdade. O sparring, ou treino de luta, quando existe, costuma ser leve e controlado, não simulando a intensidade de um confronto real. Isso faz com que muitas técnicas, apesar de impressionantes, sejam extremamente difíceis de aplicar sob pressão. A falta de um filtro competitivo, como o que existe em outras artes, torna difícil separar o que é funcional do que é puramente performático. Chegamos à 6ª posição com o boxe, a nobre arte. E aqui damos um salto significativo em termos de eficácia em combate. O ponto forte do boxe é sua especialização absoluta e brutalmente eficiente no combate com as mãos. Nenhum outro esporte desenvolve tão bem a velocidade, a potência, a precisão e a defesa usando apenas os punhos. A movimentação de um boxeador, o seu jogo de pernas e o trabalho de pêndulo com a cabeça são de um nível altíssimo, permitindo criar ângulos, esquivar de golpes e controlar a distância com maestria. A resistência física e mental forjada nos treinos intensos e nos rounds de sparring pesado é outro diferencial gigantesco. A fraqueza do boxe é óbvia, mas precisa ser dita. Ele ignora completamente 75% do corpo humano em um combate. Um boxeador não tem resposta para chutes, joelhadas, cotoveladas e, principalmente, para a luta agarrada. Em uma situação de defesa pessoal na rua, onde não existem regras, um chute baixo nas pernas pode desmontar toda a base de um boxeador. Se o confronto for para o chão,
ele se torna extremamente vulnerável. O boxe é, talvez, a arte de trocação em pé mais eficiente que existe, mas sua limitação a apenas um tipo de ataque o impede de subir mais no nosso ranking de combate completo. Entrando no nosso top 5, na quinta posição, está o Muay Thai. Conhecido como a arte dos 8 membros, o Muay Thai eleva o jogo de trocação a um novo patamar. Seus pontos fortes são a utilização completa das armas do corpo: socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Os chutes baixos do Muay Thai são devastadores, capazes de minar a base de qualquer oponente. O trabalho no clinch, uma espécie de luta agarrada em pé, é um diferencial imenso, permitindo controlar o adversário enquanto se aplicam joelhadas e cotoveladas potentes. A resistência e o condicionamento físico dos praticantes são lendários, forjados em treinos exaustivos que preparam o corpo para absorver e desferir punição. Apesar de sua incrível eficácia na luta em pé, o Muay Thai compartilha uma fraqueza com o boxe: a falta de preparação para a luta no solo. Embora o clinch seja uma forma de grappling, ele não se traduz em defesas contra quedas de wrestling ou finalizações de jiu-jitsu. Uma vez que um lutador de Muay Thai é levado para o chão por um especialista, seu arsenal de 8 membros se torna drasticamente limitado. É uma arte marcial quase perfeita para a trocação, mas sua unidimensionalidade no que diz respeito ao chão o impede de ser considerado o sistema de combate mais completo. Por isso, ele fica aqui, como o rei da luta em pé. Na quarta posição, temos uma das formas de combate mais antigas e fundamentais da humanidade: o wrestling, ou luta livre olímpica. O ponto forte do wrestling é o controle absoluto sobre o corpo do oponente. Um wrestler de alto nível possui uma capacidade sobre-humana de derrubar, controlar a posição no chão e ditar onde a luta acontece. A força física, a explosão e o condicionamento cardiovascular desenvolvidos são, assim, fenomenais. O domínio posicional que o wrestling ensina é a base para qualquer luta agarrada. Saber derrubar alguém e mantê-lo no chão é, talvez, a habilidade mais importante em um confronto 1 contra 1 sem armas. No entanto, o wrestling, em sua forma pura, tem uma falha crucial: ele não ensina a finalizar a luta. O objetivo no esporte é a imobilização, o famoso pin, ou a pontuação por quedas e controle. Mas não existem técnicas de estrangulamento ou chaves de articulação. Além disso, e mais importante, o wrestling não ensina absolutamente nada sobre como se defender de golpes. Um wrestler não treina para lidar com socos e chutes enquanto tenta a queda. Essa ausência de trocação o torna incompleto como sistema de defesa pessoal, embora sua base de controle corporal seja tão dominante que muitos o consideram o alicerce mais importante para um lutador completo. Abrindo nosso pódio, na terceira posição, está o jiu-jitsu brasileiro, também conhecido como BJJ. A genialidade do BJJ, a arte suave, está em sua filosofia: permitir que uma pessoa menor e mais fraca possa se defender e até mesmo derrotar um oponente maior e mais forte. Seu ponto forte é o domínio absoluto da luta no chão. Através de técnicas de alavanca, controle posicional e distribuição de peso, o praticante de jiu-jitsu neutraliza a força do adversário. O arsenal de finalizações, como estrangulamentos e chaves de braço, permite encerrar um confronto de forma controlada, sem necessariamente causar ferimentos graves, o que é uma vantagem imensa em defesa pessoal. A principal fraqueza do jiu-jitsu é o exato oposto do boxe: a falta de treinamento na luta em pé. A maioria das academias foca quase que exclusivamente no chão, e a parte de quedas, embora exista, muitas vezes não é treinada com a mesma intensidade do wrestling. Um praticante de BJJ pode ter dificuldades para levar a luta para sua área de domínio. Além disso, sua eficácia diminui drasticamente em um cenário com múltiplos atacantes, onde ir para o chão com um deles pode deixar o praticante vulnerável aos outros.
É uma arte incrivelmente poderosa em um confronto 1 contra 1. Mas essa dependência do chão o coloca um degrau abaixo dos próximos da lista. Na vice-liderança do nosso ranking, uma arte marcial menos conhecida pelo grande público, mas temida por quem a conhece: o sambo. Criado na União Soviética, o sambo é um sistema de combate projetado para ser o mais eficiente possível para o exército. Seu nome é um acrônimo para autodefesa sem armas. O grande trunfo do sambo é ser, por natureza, um sistema híbrido. Ele combina as quedas e o controle corporal do judô e do wrestling com as finalizações de perna, algo proibido no judô, e uma base de trocação que inclui socos e chutes. A versão de combate do sambo é praticamente um MMA com kimono, o Kurtika. Sua abordagem militar inclui ainda defesas contra armas. É difícil apontar uma fraqueza técnica no sambo, pois ele cobre quase todas as áreas do combate. Seu principal ponto fraco é mais contextual do que técnico. Sua popularidade e disponibilidade são muito limitadas, fora da Rússia e dos países da antiga União Soviética. Encontrar uma academia de sambo de alto nível é muito mais difícil do que uma de jiu-jitsu ou muay thai. Uma arte associada, o sistema, também russo, é ainda mais focado em cenários militares e de defesa pessoal, mas é frequentemente criticado pela falta de sparring e testes de pressão, o que gera dúvidas sobre sua eficácia real. Pela sua completude, o sambo quase chega ao topo. E no topo do nosso ranking, na primeira posição, não está uma arte marcial tradicional, mas sim um esporte e uma metodologia de treino, o MMA, ou artes marciais mistas. O MMA não é um estilo, mas sim a fusão dos estilos mais eficazes de combate. Ele representa a resposta final à pergunta: qual luta é a melhor? A resposta do MMA é todas elas, ou melhor, as partes mais eficientes de cada uma. O ponto forte do MMA é sua abordagem pragmática. Ele pega as quedas do wrestling, o jogo de chão do jiu-jitsu, a trocação do muay thai e do boxe, e os integra em um sistema coeso e funcional. O preparo físico e técnico de um lutador de MMA é completo, cobrindo todas as distâncias e cenários de um combate 1 a 1. Se o MMA tem uma fraqueza, é que ele ainda é um esporte com regras. Essas regras proíbem golpes em pontos vitais, como a nuca ou a virilha, e não cobrem cenários de defesa pessoal, como múltiplos atacantes ou o uso de armas. No entanto, a metodologia de treino do MMA, com sparring intenso e constante teste de pressão contra oponentes que resistem, o torna o sistema mais adaptável e preparado para a realidade de um confronto físico. A eficácia final, claro, depende do atleta e de quais artes ele domina melhor, mas como conceito e campo de provas, o MMA é, hoje, o pináculo da evolução do combate corpo a corpo. E assim, chegamos ao final do nosso ranking. Como vimos, cada luta tem suas qualidades, suas filosofias e suas fraquezas. Da beleza acrobática da capoeira à eficiência brutal do Muay Thai, cada uma oferece ferramentas valiosas. Algumas focam na disciplina e no desenvolvimento pessoal, outras na pura e simples aplicação em combate. Não existe uma arte marcial inútil. O que existe são artes mais ou menos adaptadas para um cenário de confronto real, onde não há regras, juiz ou tatame macio para amortecer a queda. No topo do nosso ranking, o MMA se destaca não por ser um único estilo, mas justamente por não ser. Ele é a prova viva de que a especialização extrema tem seus limites. O MMA se tornou o sistema mais completo e preparado para combates reais porque ele une o que há de melhor nos outros: a trocação, as quedas e a luta de chão. Ele é o laboratório onde as técnicas são testadas, refinadas e, às vezes, descartadas. É a evolução natural do combate, impulsionada pela busca incessante pela eficiência.
No final das contas, a melhor luta do mundo não é necessariamente a mais bonita, a mais antiga, ou a que tem a filosofia mais profunda. É a mais funcional. É aquela que te dá mais ferramentas para resolver o problema mais caótico de todos: a violência física. Mas essa é a nossa análise. E aí? Qual dessas você treina ou gostaria de aprender? Você concorda com o nosso ranking? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.